Frita Trica. Ei, gente, eu sou a Maria Trica do Transa Podcast e hoje a gente vai tentar fazer um homem me ouvir. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a escuta. E eu tô falando assim porque eu sei que homem só escuta homem. Só que o meu maior desafio nessa temporada é fazer com que um homem me escute. Usando a minha própria voz. Só que o problema é que quando eu falo assim, eu sei que eu te perco. E eu queria entender como eu faço para que você me escute. Transa. Esse é o Transa Podcast. Ei, gente, eu sou a Maria Trica e esse é o Transa Podcast, meu podcast de investigação, inspiração e experimentação. O episódio de hoje é o Frita Trica. A ideia desse formato é criar um espaço seguro e confortável para a gente digerir algumas ideias que a gente vai ouvindo ao longo da temporada. A ideia é como se a gente pudesse assentar a poeira e entender um pouco e organizar um pouco das ideias e dos pensamentos para a gente continuar desenvolvendo essa investigação sobre o tema das masculinidades. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a escuta. O que pega? Quando eu comecei essa temporada, eu sabia que o meu maior desafio ia ser fazer um homem me escutar. Eu fiquei pensando nisso e fiquei numa crise existencial porque eu não sou uma teórica. Eu não pesquiso as masculinidades há anos. Eu convido algumas pessoas para trazer o ponto de vista e pesquisa deles nesse podcast, mas eu tô também começando a investigar e a olhar para esse tema, que é um tema grande, complexo, sistêmico, enfim. Só que eu piro em linguagem. E eu posso não ser uma teórica sobre masculinidade, mas eu posso pensar na estrutura que a linguagem funciona e sobre o processo de escutar. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. No primeiro episódio, a gente recebeu um tanto de informação. E aí o processo que a gente fez foi tirar a ideia das masculinidades da figura do indivíduo homem. Isso me ajuda porque a gente consegue pensar agora sobre um sistema. Pensar as masculinidades não no homem, mas como um todo. Um comportamento que a gente reproduz e que tem várias ações, gestos e comportamentos e performances que compõem uma estrutura que acaba virando um problema para as mulheres, para os próprios caras e para o todo. Só que antes de pensar nesse sistema das masculinidades, eu queria falar um pouquinho mais sobre a escuta. O desafio da escuta não é exatamente a escuta, esse processo físico da audição. Porque o som eu sei que chega, só que a escuta não é exatamente sobre isso. O processo da escuta demanda uma abertura da pessoa que está falando e principalmente da pessoa que está escutando, para que ela possa receber aquele conteúdo e digerir ele para então criar um sentido, um significado sobre aquilo e talvez reagir a isso. O problema é que a forma que a gente aprende a escutar não é exatamente assim. Principalmente a forma que os homens aprendem a escutar. Se é que aprendem. O processo acontece um pouquinho diferente. A gente acaba escutando e reagindo. A gente faz a escuta se tornar não um processo de encontro, mas um processo de embate. Isso faz com que a gente não receba exatamente a informação. A gente só pega pequenos fragmentos dela e começa a se posicionar perante a ela. O problema disso é que a gente acaba se fechando numa muralha e abrindo muito pouco para que o outro possa entrar e transformar a gente. Até porque a gente parte do pressuposto que a gente já sabe de tudo e que a gente não precisa daquela informação. A gente de alguma maneira diminui o outro para não escutar o que a gente talvez não queira ouvir. Mas não são só os boys que têm dificuldade de escutar. A dificuldade da escuta é uma questão coletiva, principalmente se a gente estiver falando de uma escuta social. O interessante de desvincular a ideia do homem e da masculinidade era também a gente entender que nós, enquanto indivíduos, ocupamos também lugares coletivos sociais. Por exemplo, eu sou uma mulher cis, branca, de classe média alta, enfim, eu tenho uma série de lugares que constrói um corpo que não é só o corpo da Maria, é também o meu corpo social. O corpo que a minha imagem, que a minha trajetória, que os meus privilégios ocupam perante a um todo. É entender que a nossa existência ela não é só uma questão de escolha pessoal, mas ela também tem uma consequência coletiva social. Eu também tenho dificuldade de escutar.
E para pensar um pouco mais sobre a escuta, eu comecei a pesquisar também alguns autores e alguns livros, ensaios, que de alguma maneira formulam ideias do porquê às vezes é tão difícil escutar, principalmente nesse lugar social. Porque de alguma maneira a gente sente que a gente não pode ser totalmente responsabilizado pelo que a nossa imagem projeta no mundo. A gente queria se responsabilizar só por aquilo que eu construí como ideal de Maria. Para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso, eu vou ler um trecho de um livro de uma autora que chama Robin DiAngelo, que de alguma maneira traz para pensar o lugar da escuta da branquitude. No livro Fragilidade Branca, a Robin ela começa a descrever de um certo comportamento repetitivo em pessoas brancas quando escutam alguma acusação de racismo ou só quando escutam alguma coisa sobre o tema do racismo. Ela vai descrevendo a cena de pessoas brancas se tornando muito desconfortáveis e reagindo fisicamente a um certo desconforto insuportável ao ouvir sobre racismo. Isso a gente pode perceber numa mesa de bar, ou numa festa, ou numa palestra, ou numa aula. Quando alguém traz esse assunto na mesa, instantaneamente se instaura uma torta de climão. A gente começa a ver as pessoas se contorcendo na cadeira, a começando a falar sozinha, começando a querer expor que eles não são racistas, que na verdade eles não cometem os mesmos erros ou não estão ameaçados de serem tão racistas como aquela pessoa está falando. Acontece que mesmo sem querer, a gente é. Provavelmente, mesmo a gente sendo muito atento para não ser racista, a gente está reproduzindo uma série de comportamentos racistas, conscientes ou inconscientes. E esse teatro do desconforto que a gente vai fazendo sem nem perceber, acaba sendo uma maneira de se colocar numa posição de vítima e tirar o poder de fala da outra pessoa. Porque a gente está tão apegado a esse lugar de privilégio e de falo que a gente não abre mão, nem sequer para escutar a pessoa. A gente começa imediatamente a reagir à escuta e a fazer com que todas as atenções e holofotes se voltem para a gente. E aí o assunto não é mais sobre o racismo que aquela pessoa sofreu, é mais sobre o desconforto que aquilo nos causa. Para a gente enxergar isso melhor, eu vou usar uma imagem para ilustrar. É como se alguém virasse para você e falasse: aquilo que você fez me magoou. E ao invés de você escutar isso, você começa a reagir àquilo que aquela pessoa está falando e falar que o fato dela te falar isso te insulta muito. Você não deu nem sequer a chance da pessoa manifestar o que incomodou ela. Você já fez com que aquilo seja de novo sobre você. Agora eu vou ler o trecho. A fragilidade branca é um estado em que até mesmo uma quantidade mínima de estresse se torna insuportável, desencadeando uma série de movimentos defensivos. Esses movimentos incluem a expressão de emoções como raiva, medo e culpa, e comportamentos como discussões excessivas, gritos, contorções corporais, silêncio e abandono da situação criadora de estresse. Esses comportamentos, por sua vez, funcionam para restabelecer o equilíbrio racial branco. Dessa maneira, os brancos geralmente não sabem como agir e como reagir de maneira construtiva, o que demonstra que os brancos não tiveram a necessidade de construir as habilidades cognitivas ou afetivas e desenvolver uma resistência que permitiria o engajamento construtivo sobre divisões sociais. O que eu acho mais interessante nessa fala é que ela mostra que a gente vai precisar passar por esse desconforto para conseguir criar uma resistência física que nos permita escutar e agir de uma maneira construtiva. E é aí que o bicho pega, porque vai ser desconfortável, meninos. Eu sinto muito. Essa temporada a gente vai ter que tocar e escancarar feridas. Vocês vão ter que escutar coisas que vocês não gostariam. E eu não queria perder vocês. Eu não queria que na hora que eu estivesse falando, tivesse quase um macaquinho igual o dos Simpsons batendo aqui, sabe? Ou que você estivesse fingindo que está me escutando, ouvindo qualquer outra coisa na sua cabeça. Porque esse desconforto que vocês vão ter que lidar vai ser uma parte muito importante para que a gente possa pensar o que mais essa masculinidade pode ser. E é por isso que a gente vai ter que se esforçar e persistir um pouco para aprender a escutar. Transa. Beleza, mas como que a gente faz isso? Eu lembro que um grande professor meu uma vez me ensinou uma coisa. Ele falou que escutar uma crítica era igual a assalto. Você não reage. Então a próxima vez que você estiver escutando um episódio do Transa, ou você estiver escutando uma mulher ou alguém
falando, seja uma crítica ou uma questão do comportamento do masculino, do machismo, ou de você enquanto homem, ou você enquanto uma pessoa branca, ou você enquanto uma pessoa cis, hétera, enfim, tenta não reagir. Tenta controlar um pouco o impulso do seu corpo de se defender. Tenta segurar um pouco essa fala do nem todo homem. Ou então, eu não pedi para nascer branca. Ou então, eu não tenho culpa do que meus ancestrais fizeram. Ou então, o meu favorito, o papo do universalismo. Somos todos humanos. Porque a gente acaba preferindo criar uma armadura coletiva que nos tire do lugar do problema. Acontece que o coletivo é feito por você também. E você é parte do problema. A gente não está pedindo para que você receba toda a responsabilidade do machismo, do patriarcado. Não é sobre isso. Até porque a ideia é conversar. A escuta, ela se encaixa numa ideia de conversa. E essa ideia, ela diz sobre um diálogo, sobre uma troca. Então a ideia não é te macetar, te lacrar. Pelo contrário, a ideia é conversar. Pelo menos a ideia desse espaço aqui. Eu quero que você escute para que a gente possa pensar junto sobre isso. Então, se entender como parte desse problema é importante. Não para se culpar, mas para tentar pensar o que você, do seu lugar, pode fazer para mudar minimamente essa situação. E sabia que se exercitar na escuta é uma forma de mudar um pouquinho esse lugar? Pensa comigo. Os caras não só não sabem como escutar, eles também não foram incentivados a sentir. Porque o que acontece? A criação social de uma mulher incentiva ela o tempo todo a ativar a sensibilidade dela, do que ela sente e do que as outras pessoas sentem no entorno. A gente vai desenvolvendo nas meninas, desde muito nova, uma consciência do coletivo. Tanto que esse lugar da performance da cuidadora acaba se apresentando muito cedo. A gente já se sente meio responsável por encher o copo de cerveja do tio que está ali na mesa e que já está com o copo no meio. Ou então a nossa mãe fica chamando a atenção de como a gente está se sentando. Se a gente está sentando de perna aberta. E o que a pessoa está olhando, o nosso decote, enfim. A gente começa a desenvolver desde muito cedo uma sensibilidade por tudo. E pra gente também. Só que os caras não. Qualquer mínima expressão de sentimento ou de atenção ao sentimento alheio é reprimido e bloqueado. Sendo virando chacota, atrelando ele ao feminino, seja viadinho ou ai, você está chorando? Que coisa de mulherzinha. Enfim, colocando também o feminino como algo menor. Esses bloqueios acabam fechando a atenção da pessoa. E aí ela simplesmente não consegue ouvir e ver, porque ela aprendeu a fechar tudo aquilo nela para não performar alguma característica do feminino que de alguma maneira tira ela o valor da masculinidade. Então, se você aprende a escutar, de alguma maneira, você está exercitando a sua sensibilidade feminina, que não necessariamente é só feminina. Mas você está começando a quebrar, a romper e a abrir desvios e buracos para a sua sensibilidade infiltrar. Quando você segura um pouco do que você acha, do que você pensa, ou do que você quer dizer sobre isso, e para prestar atenção no outro, você está exercitando sua sensibilidade. Assim como, se você se permitir ter um tempo para pensar e processar sobre como aquela informação chega em você antes de reagir a ela, você também está trabalhando a sua sensibilidade. E a sensibilidade, ele é um músculo a ser exercitado. E o músculo sensível dos caras está muito atrofiado. Então talvez seja por isso também que é tão difícil vocês aprenderem a escutar. Tem uma coisa muito interessante da sensibilidade também. O espaço do sensível é um espaço que nos permite errar mais. Porque o universo do inconsciente, dos sentimentos, das emoções, da sensibilidade, não é um lugar que a gente consegue ter tudo organizado, calculado, cronometrado. Então, de alguma maneira, você se abrindo para a sua sensibilidade, ou para a sua sensibilidade feminina, e se abrindo também para a escuta, você começa a se abrir um pouco para a possibilidade de errar. E você deixa se atravessar. Você para de ser aquela construção que eu falei no primeiro episódio, de um bloco de concreto. Você começa a se perceber um pouco mais como permeável. Começa até a quebrar um pouco da ideia de que esse lugar do sensível, dos sentimentos, das emoções, é uma coisa proibida para você. Ou uma coisa só atrelada ao feminino. Porque tem isso também. Talvez homem só escute homem, porque ele só vai levar em consideração o que é espelho dele.
De alguma maneira, ele só vai entender como sujeito um outro cara. Porque ele tem que negar tanto o feminino, tanto as próprias emoções, tanto todo esse universo do feminino, do sensível, de qualquer coisa que minimamente dialogue com isso, porque senão ele é mulherzinha, ele é viado, ele é diminuído do lugar de sujeito por causa disso, que faz com que ele tenha uma completa aversão a qualquer estado ou ideal que seja um pouco conectado com o feminino. Ou então qualquer aversão à própria mulher. Porque eles não vão escutar uma outra mulher, porque eles não vão levar ela a sério como um sujeito. Então, trabalhando a sua sensibilidade, você começa a se abrir um pouco para olhar para o feminino em você e para o feminino no mundo. E se você ainda não acha que isso é importante para você, eu vou te dar dados que comprovam que são. Porque os caras estão adoecendo 4 vezes mais que as mulheres. Vocês vivem bem menos que a gente. Vocês não são tão longevos. Vocês são muito mais vítimas do alcoolismo do que a gente. Ou então, pensa na velhice comigo. Quantos caras mais velhos você conhece que acabam se embrutecendo? Aquele vozinho que só fica assistindo futebol na televisão o dia inteiro. Que quase não conversa, que nunca falou eu te amo pros filhos. E que de alguma maneira vai ter Alzheimer antes da esposa, que em contraponto tá ali indo na igreja, conversando com todo mundo, fazendo comida, cuidando do cara, conversando com a família, estabelecendo laços afetivos e mantendo eles, trabalhando o seu campo cognitivo, enquanto os caras vão se fechando. Além disso, os caras também são os que menos se precavem de doenças, eles fazem menos exames, eles cuidam menos da saúde física e também da saúde mental. Os caras têm muito mais resistência de pedir ajuda ou de ir numa terapia, por exemplo. Até porque eles não sabem muito como olhar para os próprios sentimentos e principalmente falar sobre isso. E aí tem um ponto. Olhar mais para a sua sensibilidade e se abrir a isso pode te ajudar, por exemplo, a se cuidar mais, a ter uma vida melhor, a conversar mais com a sua companheira, a ter conversas profundas sem sentir tanto desconforto com isso. Ou então, a ser um pai melhor para sua filha, ou um irmão melhor, um filho melhor, a ser mais generoso com as mulheres ao seu entorno, a não demandar tanto delas. Porque eu até consigo entender que você não tem essa intenção, que você não quer não ser um bom namorado, um bom pai, um bom filho, enfim. Que você não quer que a sua esposa, mãe, sobrinha, enfim, tenha que ocupar lugares que a façam mal ou que a pressionem, a subjuguem. Mas se você não estiver disposto a olhar para isso, mesmo sem querer, você vai fazer. Então a gente vai ter que começar a trabalhar isso junto. Trita, 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 trica. Para os boys me acompanharem, vamos falar de futebol. O Vini Júnior, no Real Madrid, deitava os cabelos. Mas na seleção, o papo é outro. É porque falta movimentação de campo. O Vini Júnior não joga sozinho. Todas as posições no time são muito importantes. A pessoa que passa a bola tem muito valor. O volante, o meio de campo, a pessoa que vai fazer a defesa. Tudo no Wikipedia. Jogadora cara! O volante, o zagueiro, o lateral, o meio de campo, todos eles cumprem uma função muito importante para que o jogo possa acontecer e para que o Vini Júnior possa arregaçar. E é basicamente isso que vocês também precisam fazer. Vocês precisam correr no campo mesmo sem a bola. Vocês precisam começar a entender a importância de outras posições ao seu redor e, de alguma maneira, fortalecer essas outras posições. Porque assim, como um time, vocês vão jogar bem melhor. Inclusive, a sua própria performance vai estar melhor também. Então você vai precisar passar a bola para sua companheira, para sua amiga, para sua irmã, para a mulher que você nem conhece. Você precisa dar a ver e dar a vez para essas pessoas também. E entender que as questões que elas estão trazendo também são importantes. E mesmo que você não entenda de cara, ou que não entenda o que isso tem a ver com você, dá uma chance. Escuta. Não precisa reagir de cara. Tenta olhar para aquilo. Até porque não vai te custar nada. A gente está com muito medo de escutar o outro. A gente tem muito medo de olhar para o que o outro está nos trazendo. Como se aquilo de alguma maneira fosse nos intoxicar. E dessa forma, a gente acaba perdendo o melhor da escuta. Que é deixar com que o outro entre. E transforme também um pouquinho a gente. A ideia de ser atravessado é poder se transformar. É poder receber uma informação e ver como que ela ocupa seu corpo. E se você não gostar, você pode só descartar, discordar. Mas tenta sentir primeiro, tenta escutar, tenta se movimentar, mesmo se a bola não estiver com você.
O mais bonito de escutar são duas coisas. A primeira é que quando você escuta, o outro também te escuta melhor. Então, se você se abrir um pouquinho pro outro, talvez o outro também se abra um pouco para você. E entenda um pouco do seu desconforto, da sua dor ou das questões que te povoam em relação àquilo. E a outra coisa é que quando a gente se abre pro outro, a gente cresce. A gente se torna mais forte. Seja reafirmando aquilo que a gente acredita, ou, melhor ainda, se transformando junto com aquela visão da outra pessoa. A gente vai atravessando e somando perspectivas. E isso faz com que a gente enxergue o todo melhor. E para voltar à analogia do futebol, quando você escuta uma pessoa, você dá assistência para ela. E você deixa ela fazer o gol. E agora, o mais incrível da escuta é que o mais bonito de aprender a escutar é que ela se abre para você. Quando você escuta outra pessoa, ela também tem mais disponibilidade de te escutar. E agora, para te incentivar não só a escutar, mas a continuar escutando o Transa Podcast, vamos pensar essa temporada como se fosse uma borda de piscina. Sabe aquelas piscinas grandes e fundas, que dá até um medo de entrar? É muito bom quando a gente pode contar com um degrau ao longo da piscina ou uma borda. Para quando a gente estiver cansado, ou com medo, ou afobado, tiver com medo de se afogar, a gente possa retornar e segurar na borda. A gente ter um lugar onde a gente possa amparar, onde a gente possa parar para respirar. É porque você pode escutar a gente no sigilo. A gente não parte do pressuposto que você tem que saber sobre essas coisas. A ideia é justamente a gente poder começar a investigar e a se letrar sobre esses processos. Mas você pode compartilhar, se você quiser, com a sua namorada, ou com aquele amigo que você tem mais intimidade, ou com aquele boy do trabalho que precisa ouvir. Você pode ouvir no seu quarto. Mas a ideia aqui é você conseguir um lugar para pensar sobre essas coisas sem tanto julgamento. A ideia não é só apontar o dedo na sua cara e falar onde você está errando. Eu quero que você escute também para a gente poder abrir o pensamento disso. Para a gente poder setar essas ideias juntas, organizar elas e às vezes até se investigar sobre elas. Mas não precisa externalizar tudo, nem reagir. A ideia aqui é meio que a gente exercitar esse músculo junto. Quietinho, silêncio, quarto. Mas não deixa de exercitar. Isso é uma outra coisa que o esporte ensina. A gente vai ter que persistir. Então persiste com a gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Esse é um episódio da segunda temporada do Transa que aborda o tema das masculinidades. Se você quiser acompanhar mais, segue a gente no Mariatrica __ ou no Transa Podcast. E se quiser, você também pode mandar um áudio pra gente com uma pergunta, questão, caso, pelo transapodcast@gmail.com. Aproveita e compartilhe esse episódio nas redes sociais ou com quem você achar que faz sentido. E bora juntos! Trau!